Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Miriam, né? E o tema é Miriam e o ciúme dela. O ciúme dela. Confesso para você que eu fiquei meia abismada, porque é muito chato, muito. Só quem já viveu essa situação de você conviver no meio de pessoas da família, as pessoas com ciúme, porque ciúme é o mesmo sentimento de inveja, né? E a Miriam teve esse ciúme. Então vamos aprender um pouco. A infância de Miriam. Miriam teve um irmão mais velho chamado Arão, todos vocês conhecem. Um irmão mais novo chamado Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para conduzir a nação de Israel da escravidão do Egito à terra que ele havia prometido, sair do Egito e ir para a terra onde Deus havia prometido. Miriam foi uma líder dinâmica e profetiza. Essa profetisa quer dizer que não é que ela profetizava o dia da manhã, ela não era uma profeta, aquela profeta que ficava profetizando a vida de ninguém. Não, ela era conselheira. Essa profeta aqui significa conselheira. Ela era conselheira. Ela aconselhava as mulheres de Israel. E ela teve ciúme de seu irmão Moisés. E, lamentavelmente, sua vida desmoronou a nação de Israel com este sentimento que causou sofrimento. O sentimento de ciúme dela causou prejuízo não só para ela, mas para toda a nação. Para toda a nação. Porque a nação teve que ficar parada durante um tempo, ela fora da tenda, sem contato com mulher nenhuma, com ninguém. Ela não podia tocar em nada e nada podia tocar nela. Ela estava totalmente excluída, porque ela foi cometida da lepra. Deus fez com que Miriam tivesse lepra, tá? Foi o castigo dela por ela ter tido ciúme de Moisés. A Bíblia relata sobre a infância dela. E ela foi uma menina, uma jovem extraordinária. Sua mãe pediu para que ela cuidasse do seu irmão, cuidasse de Moisés, né? Porque ela teve que esconder Moisés bastante tempo, né? Até ela preparar aquele cestinho de junco, né? E colocar ele na água, para que ele nem afundasse, nem entrasse água e fosse no horário em que as filhas de Faraó ou a filha de Faraó estivesse se banhando. E Miriam, tudo isso era ela que fazia. Foi ela que observou o horário de tudo. Miriam, ela foi uma jovem exemplar. Sendo, porém, uma menina, a Miriam demonstrou umas características de uma líder. E uma situação difícil, em uma situação difícil, ela se comportou com maior responsabilidade, que foi tomar conta de Moisés, para que ele não morresse, não entrasse naquele índice de mortalidade, porque o faraó tinha ordenado que todas as crianças, homens, fossem assassinados.
E ela cuidou para que Moisés não chorasse, ele não falasse, Moisés tinha que ficar caladinho, não chorasse, porque os vizinhos não podiam ouvir nenhum barulho de Moisés, nenhum barulho, até a mãe preparar aquele junco, porque tinha uma preparação toda daquele betume, secar, e ela passava outra mão e preparando aquele cesto para colocar Moisés. Em Êxodo 2, 4 diz assim: e sua irmã ficou de longe para saber o que iria acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e suas donzelas a passear na margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou uma criada para pegar. E abrindo-a, viu um menino que chorava e moveu-se de compaixão e disse: o seu tá terminando a bateria. Oh, pai do céu. O telefone do meu esposo está descarregando. E eu vou acelerar aqui. Então a filha disse à sua irmã: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Miriam falou assim: olha, eu conheço uma mulher que tem leite. Ela teve bebê há pouco tempo, né? E então ela pode dar de mamar para o seu filho, que era o Moisés. Ela disse: então leve ele, que eu vou contratar e vou dar um salário para ela cuidar, amamentar essa criança, que seria o meu filho, né? Então, em um momento de extremo estresse, de medo, de temor, Miriam, ela se comportou com a maior naturalidade, espiritualidade, responsabilidade. E de repente ela começou então a sentir ciúme de Moisés, porque Deus falava com Moisés. Deus tinha uma intimidade com Moisés. Miriam vinha de um lar temente a Deus. Imagina a mãe de Miriam explicando a Miriam todos os dias a palavra de Deus, o que Deus tinha feito. Ela era uma moça extremamente temente. Ela era uma mulher extraordinária, né? Só que de repente houve essa situação dela sentir esse ciúme. O julgamento de Miriam foi: é claro que Deus ouviu o que ela tinha dito. Tudo que é dito, meu irmão e minha irmã, na sua ausência, Deus ouve e escreve. Tudo que é dito, tudo que é falado na sua ausência, Deus ouve. Seja coisas boas, seja as coisas ruins, Deus ouve. E é isso que me deixa mais a cada dia apaixonada por Deus. Porque tudo que é dito a meu respeito, na minha ausência, o Senhor está ouvindo. Eu sou limitada. Eu não estou em todos os lugares. Eu não ouço tudo. Mas Ele ouve. Mas Ele ouve. E Ele é o juiz justo para julgar cada coisa que é dita a meu respeito e ao teu respeito. Enquanto Moisés vivia na terra estrangeira, casou com a mulher daquele país. E todos nós conhecemos a vida de Moisés, né? E em Números 12, diz assim: e disseram-lhe porventura, isso Miriam falando, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também para nós? Ou seja,
aqui nesse lugar não tem outra boca, outra pessoa para Deus usar a não ser Moisés? Só ele? Só ele que, no caso, é o privilegiado? Só Moisés? Né? Está em Números 12:12. Vamos lá para você entender, tá? Porque Deus, ele é justo e fiel. E ele ouve tudo que é dito a meu e ao seu respeito. Para que você não tenha dúvida. Diz assim, versículo 2. Versículo 1 em diante. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara. Portanto, tinha casado com uma mulher cusita, ou seja, Moisés tinha casado com uma mulher que não era da linhagem dele, porque ele saiu fugido do Egito, quando ele ainda era um príncipe do Egito. Ele teve aquele processo todo de sair, atravessar o deserto e sair fugido, porque Faraó tinha dito que iria matar ele, então ele saiu fugido. Chegando na casa de Jetro, aonde ele se apaixonou pela esposa dele, Zilpa, né? E disseram porventura, presta atenção, a murmuração dele. Disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também com nós? E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. Amados, não fica preocupado com o que as pessoas falam a teu respeito. Porque não é só quem está sentado na mesa dos escarnecedores que está falando e ouvindo a teu respeito. Mas o teu Deus, o teu juiz, o teu advogado, o teu amigo Espírito Santo também está ouvindo. E quando isso acontece, de você ser a pessoa, o tema da mesa dos escarnecedores, você pode ficar despreocupado. Você tem aquele momento de você com certeza se aborrecer, igual a Irailde se aborrece, estressa assim, ó, com muita facilidade. A gente tem vontade de chutar o balde, de perder a cabeça Mas quando a gente passa por um certo momento, Deus fala assim, ó, fica calado e deixa que eu vou resolver esse BO para você. O Senhor, então, tocou em Miriam, ficando ela leprosa, tendo que sair da casa dela, de perto da mãe dela, sair da tenda dela, próximo das amigas, de todos aqueles o qual ela amava, ficar excluída para poder, por causa da murmuração, por causa do pecado, do ciúme dela. E ela só foi curada depois que Moisés orou. Preste bem atenção. Aqueles que murmuram contra você, aquelas pessoas que se levantam contra você, é você que vai orar para que Deus mude a vida dela. É você que vai orar para que Deus perdoe elas. É você que vai pedir a Deus misericórdia para que elas mudem de vida e o nome dele seja glorificado. E o nome dele seja glorificado. Não é porque, Iraildes, mas
Isso tem que ter muita humildade, tem que ter muita maturidade. Tem que ter tudo isso, mas principalmente ter misericórdia. Misericórdia. Porque quando você vê uma pessoa doente, acamado, com uma doença terrível que era aquela lepra, por causa que aquela pessoa falou mal a teu respeito, no teu coração tem que haver misericórdia, para que você peça a Deus, perdoa, perdoa. Eu já perdoei, eu não me importo, perdoa e cura, para que o teu nome seja glorificado. É claro que Deus não enviou, né? Não ouviu o que eles só o que eles disseram. Em resposta ao desafio da autoridade de Moisés, Deus não colocou a lepra, tocou ela com a lepra, não foi só porque ela disse que ali no acampamento só havia Moisés para Deus falar. Não, não foi só isso não. Foi porque ela quebrou o princípio de autoridade. Deus deu para Moisés autoridade sobre aquele povo. Deus falava só com Moisés e Moisés falava com o povo. Então ela quebrou esse princípio. Quebrou esse princípio. E quando esse princípio é quebrado, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Ela ficou leprosa. Moisés rogou a Deus para que sua irmã fosse curada, apesar do que ela dissera a respeito dele. Deus respondeu a oração de Moisés, mas não sem antes assegurar-se de que Miriam estava consciente do quanto tinha sido rebelde. Moisés orou, mas Deus falou assim: espera um pouquinho, eu vou curar ela, mas ela tem que aprender que o que ela fez foi algo totalmente errado. Ela pecou contra você e contra mim. Ela quebrou um princípio, que foi o princípio de autoridade. Ela queria... Irmãos, é aquela história que você conhece de Lúcifer querendo tomar o lugar de Deus. É uma história assim que uma complementa a outra, né? Satanás, com todo orgulho, queria se assentar no trono de Deus. Eva, por falta de vigilância, queria ter a sabedoria de Deus. Ela não queria morrer, não, porque quando a cobra falou, ó, isso é engalobação. Ele falou que se você comesse ia morrer, vai morrer nada, não. Mas o negócio não era ela morrer, o negócio era ela passar, quebrar o princípio de autoridade. Ela ter a sabedoria de Deus, ser igual a Deus. E Miriam, ela queria ser igual a Moisés, ou tomar o lugar de Moisés, ou estar no mesmo lugar que ele, ou subir também ao monte e Deus falar com ela. Era um ciúme. E isso Deus não permite, você quebrar essa autoridade, você querer tomar o lugar de outro. Na obra do Senhor tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Tem obra para todo mundo na casa do Pai. Na casa do Pai tem obra para todo mundo. Para todo mundo tem trabalho. Não precisa se preocupar. Se você quiser trabalhar, na igreja tem muita coisa para ser feito. Na obra do Senhor tem muita coisa para ser feita. Desde esse relato, devemos aprender uma coisa, que Deus escutou,
e ouviu as queixas de Miriam e Arão. Deus respondeu pessoalmente, fazendo-lhe entender claramente que não somente havia errado, mas também pecado. Moisés era líder e escolhido de Deus. Moisés era líder e escolhido de Deus. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que está sendo vítima e assunto da mesa dos escarnecedores, não se preocupe. Deus está ouvindo tudo. Deus está ouvindo tudo a teu respeito. E não tenha no seu coração desejo de vingança. Não, porque não precisa. Porque o teu Deus, ele é justo juiz para julgar todas as causas. Que você seja abençoado e que você possa ter humildade no seu coração, misericórdia e dizer: Deus, perdoa essa pessoa, perdoa, cura, liberta, libera um milagre na vida dessa pessoa. Não deixe que continue desse jeito só porque falou mal de mim, só porque murmurou a meu respeito, não. Libera perdão, libera uma grande vitória. Foi o que aconteceu. Moisés orou, Deus corrigiu Miriam e Arão, foram curados, libertos, transformados e se tornaram um braço forte para Moisés logo após esse trágico acidente. Porque foi um trágico, foi lamentável a atitude de Miriam. É lamentável. Então, como eu já falei, nesse livro aqui, tem mulheres que tem muitas coisas maravilhosas para nós aprendermos com as atitudes dela. Mas também tem coisas para a gente refletir a respeito da atitude delas. E saber que nosso Deus é poderoso para transformar bênçãos em maldições. Transformar maldições em bênçãos. Deus abençoe cada um de vocês. Que tenha uma semana, uma noite abençoada, uma semana de milagre. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, graça e paz.